Também o PowerPoint, que eu vou fazer a apresentação, certo? E depois eu vou partilhar com vocês. Deveria estar aproximando aqui com o rato, era você. Por isso mesmo que eu tô avisando. Vocês vão me ajudar ou não? Somente para certificar se todos estão vendo a apresentação na tela. Sim, Ok? estamos. Sim. Então, muito bem. São exatamente 4 horas e 21 minutos na capital paraibana. E eu peço a Melânia, a Ana, que eu não sei se ela lembrou, para gravar. Gravando. Tá Já certo? está gravando, professor. Então, exatamente na capital paraibana, 4 horas e 21 minutos. Então, dentro da proposta que a Ana me fez, eu aceitei, né, e passar essa tarde aqui. Eu digo assim, para a gente é uma diversão, né? Então, falar sobre um tema como a inovação, e ela me pediu para falar desses 5 pontos em um período de aproximadamente 1 hora e meia, e deixar algum tempo para debate. Tá? É uma tarefa bastante bem concisa, né? Porque o tema é muito amplo e eu tentei resumir o máximo possível. Tá certo? Porque a inovação é um ativo muito importante, né? De modo geral, tanto para o mundo, para o Brasil, para as empresas, para a indústria, para a nossa academia também. Tá certo? Então, esses 5 pontos que eu vou tentar falar um pouco, né? Conceitos de inovação tecnológica, tipos de inovação tecnológica, um panorama da inovação, responsabilidades sociais, né, e política de inovação. Eu vou apenas passear um pouquinho por cada tema desse, e inicialmente, né, eu gostaria de colocar aqui que 3 pontos, que é criatividade, invenção e inovação. Tá? Por exemplo, aqui tem uma figura, né, essa figura onde, sei lá, um rapaz teve um revés na vida, né? Perdeu um braço, tá? E é uma coisa bem drástica de você observar uma pessoa nessa situação, né? Então, alguma pessoa que eu não conheço olhou direitinho assim e disse, rapaz, dá para fazer uma tatuagem muito, muito legal aí. E ele fez uma tatuagem com a imagem de um golfinho, né? Tá certo? E eu acredito que isso aí seja um ponto de mudança na vida dessa pessoa. Porque a partir do momento que ele está apresentando esse acidente dele com essa imagem, né? Eu acho que muita gente vai chamar atenção e talvez ele lá na praia, né? Apareça muita, sei lá, menininha, tudo querendo ver esse golfinho no ombro dele. E daí esse rapaz está bem mais feliz. Isso é uma criatividade, né? Tá certo? E a invenção é uma coisa que você modifica da criatividade, como, por exemplo, nesses hábitos atuais, né? De se usar os smartphones todo tempo. O barbeiro lá teve a criatividade e inventou, né, essa capinha, né, de corte, botando um plástico transparente e a pessoa que é grudada no celular, no smartphone, não liga jeito nenhum. Isso chamou mais clientes para ele, né? E outra coisa é a inovação. A inovação nessa imagem aqui mostra, nessa luz que ressalta as veias, né, onde se faz coleta de sangue. Para mim, essa inovação é muito boa, né? Principalmente para os homens do modo geral, que tem muito medo de ponta de agulha e não gosta de ser furado várias vezes na coleta de sangue. Então, a inovação é quando uma coisa que foi de uma criatividade foi inventada e chega até a sociedade de alguma forma, em benefício da comunidade. Então, essas são as diferenças básicas para criatividade, invenção e inovação. Tá certo? Ou seja, de um modo geral, amplamente, a inovação
de um produto, um processo, um serviço, tá? É tudo aquilo que chega em benefício de uma sociedade, tá certo? Por exemplo, nem toda invenção se transforma em inovação, tá certo? Uma coisa que foi inventada pode ser que não chegue à sociedade, não seja aceito para a sociedade. Por exemplo, o cara que teve a criatividade de inventar um skate todo deformado, não sei porque das quantas, ou então essa figura aqui, um suporte, né, para a cabeça, para papel higiênico, como usar como lenço, né? A pessoa que está gripada, eu nunca vi ninguém com isso. Talvez esse tipo né, de material, de equipamento, seja muito bom em algumas cidades e capitais de alguns países, né, tupiniquins. Algumas pessoas usam lá nos seus congressos, alguma coisa assim. Tá certo? Mas uma coisa que não é inovado, só foi na ideia, né? Ou seja, inventar não quer dizer inovar. Por exemplo, essa figura que tem, eu nunca vi, tá? Essa ideia boa de captar água, lavar as mãos que fica numa caixa de descarga, isso eu nunca vi no comércio, mas foi inventado, mas não inovou. Inventar e inovar, né? Como um pendrive que tem um mostrador com algumas informações do que está acessando, né? Isso foi inventado e inovado. E às vezes não é inventado, mas pode inovar, certo? Então, uma torneira já foi inventada, mas a pessoa incrementou um formato, uma coisa diferente, que não foi inventado, mas foi inovado. Se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, desligue para não dar retorno, tá? Então, a inovação, né? Aquilo que chega para a sociedade, a gente diz em duas formas, né? Pode ser uma tecnologia incremental, por exemplo, tem uma tesoura, né, convencional, e uma pessoa achou que aquela tesoura, quando segura, machucava os dedos, ele inventou alguma coisa mais ergométrica, com plástico mais macio, e passou dessa tesoura comum para essa daqui. Então, ele fez uma modificação só, porque tesoura já existia, então ele fez uma incrementação, tá? Fez uma incrementação no processo. Ou então pode ser uma coisa bem radical, uma mudança total, tá? Por exemplo, instrumentos para fazer cirurgias, que é comumente, eu acho que alguém está com o microfone aberto, não sei. Tá? Então, eu já procurei, mas não vi não. Tá, muito bem. Vamos continuar. Então, a inovação tecnológica pode ser radical, completamente saindo do zero. Por exemplo, equipamentos como bisturis para fazer cirurgias, ou então modificação completa agora por laser. São técnicas totalmente diferentes, né? Então, isso é inovação totalmente radical. Tá certo? Então, dentro do universo da propriedade intelectual, industrial, né, nós temos vários tipos de inovação, que pode ser de produto. Por exemplo, esse aqui eu vi alguns anos atrás, lá, acho que um chinês ou japonês, oriental lá, ele botou desenvolvendo as melancias dele dentro de caixas, né, retangulares ou quadradas, para que elas ficassem com essa forma, para que ganhasse mais espaço no transporte, tá certo? Bem, isso é uma coisa interessante, ele tem um ganho de espaço, mas eu não sei se ele vai ter ganho de mercado, porque talvez a forma não seja uma coisa interessante para quem queira consumir. Então, você pode ter de produto, de processo, né, melhoria de processo para a produção industrial, de serviço, até de organizacional na sua empresa, onde você pode instituir um tempo para uma atividade holística, uma atividade de relaxar, tá certo? Então, talvez aquele tempo que você gaste nessa atividade de 10 minutos pode ter um aumento de produtividade imenso dentro da sua empresa. E também a apresentação, né, do mercado de marketing. Então, esses são alguns exemplos, né, de inovação. Inovar é muito importante, né? Porque se você não pensa em inovar, alguém vai pensar em fazer e vai passar à sua frente nesse mundo competitivo e ainda mais no mundo
globalizado, como é o tempo de hoje, tá? Como diz aqui, ó, se você não inovar, certamente o seu vizinho fará. E nessa ideia aqui tem esse dragão aqui, chinês, né? Que está dominando o mundo. Então, se você não inovar, se você, dentro da universidade mesmo, dentro do seu programa, funciona como uma empresa, tá certo? Se a gente não fizer buscar melhoria e essa melhoria seja em benefício da nossa comunidade, no caso dos alunos, da sociedade, tá certo? Nós vamos ser engolidos por outras instituições, ou seja, nós seremos vítimas da nossa inércia, né? Porque os concorrentes, eles vão inovar e vão superar a gente. Então, a prática, o exercício da inovação é um exercício diário, tá certo? E a gente tem que procurar sempre estar melhorando e botando essas melhorias para a sociedade. Existem alguns enganos muito grandes sobre a inovação, tá? Como se pensa assim, a inovação só é para grandes empresas. Isso não é verdade. As pequenas empresas inovam e podem inovar muito mais. A inovação é caro? Não, inovar é caro, depende, né? Pode ser barato. Inovar é barato, depende, pode ser caro. Meu mercado, se você pensa, meu mercado não exige inovação, a inovação você já está ficando obsoleto, já está atrasado. Então, nunca existe um mercado sem inovação. E se alguém pensa que não precisa inovar, esse também está numa situação crítica, tá? E minha empresa não precisa de inovação. Já cheguei no meu produto, já estou no produto final que não precisa inovar. Tudo isso aí está invertido as coisas, tá? Temos vários projetos, estamos inovando. Não quer dizer nada, você pode ter milhões de projetos e não está inovando nada, porque o projeto está na prateleira e está pretenso a ser um arquivo novo, um arquivo morto de projetos, tá? Então, esse último ponto é que nós buscamos, né, inovar na universidade, pegando o nosso portfólio e colocando dentro, né, dentro do universo da inovação, ou seja, passando toda a tecnologia para empresas. Tá? Em 1850, né, na época que Faraday estava implementando um sistema de energia alternada, né, o ministro inglês William Gladstone, ele perguntou a Faraday, para que servia a eletricidade? Aí ele disse, um dia você vai saber, você vai conseguir, né, cobrar por ela, cobrar taxa pela energia. Então, a inovação, no momento, a gente tem que entender para que serve e quais são os benefícios que podem ter para a sociedade. E tem que ser uma visão muito responsável da inovação. Tá? Então, dentro da universidade, a gente sabe do papel tradicional, falando da UFPB, né? Que só se falava em educação e pesquisa, que era o papel tradicional. Tá certo? De um tempo para cá, a universidade não pode ficar dentro do escopo só de pesquisa, educação e extensão, como se faz. Tá? Tem um novo papel que é inovação e ainda mais, buscar o empreendedorismo científico, tá certo? Aproveitando toda a tecnologia para se colocar no mercado, tá? Hoje se tem ranqueamento das universidades que estão levando muito em consideração o poder de inovação das universidades. Tá? E dentro desse patamar, nós que fazemos a Inova, ficamos muito orgulhosos disso, porque estamos bem na fita, né, em termos de qualidade das universidades brasileiras, né? Estamos numa situação excelente no Brasil e no Nordeste, principalmente. De memória, não sei a posição. Mas, depois, no debate, o Cleverton ou a Melânia pode me lembrar em que a nossa situação atual da universidade em termos de inovação. Certo? Então, dentro da universidade, né, muitas pesquisas são desenvolvidas, né, pesquisa tecnológica, de base tecnológica ou não tecnológica. E existem 3 caminhos, né, para
apropriação do conhecimento da pesquisa. A primeira coisa que se faz, a ideia na universidade é tornar público. Toda pesquisa que se faz, a visão do pesquisador é publicar artigos científicos, né? E se possivelmente no Science, né? Principalmente se puder fazer publicação no Science, altíssimo fator de impacto. E uma visão maior é agora a gente proteger, né, através do processo de patentes. Uma terceira opção que não faz sentido para a universidade é manter o segredo, né? Principalmente segredo industrial. Como exemplo mais comum é da Coca-Cola, do produto Coca-Cola, certo? A marca Coca-Cola vale muito mais do que o próprio produto produzido, tá? E anos ninguém sabe, nunca foi divulgado, né? A formulação do refrigerante, ela sofre transformações e isso é mantido em segredo absoluto. Por isso que a Coca-Cola não é uma patente, é um segredo industrial, porque se fosse a patente, já saberia o conteúdo, porque a patente tem a durabilidade máxima, a patente de invenção, durabilidade máxima de 20 anos a partir da data do depósito. Tá? Uma pergunta a se fazer: pesquisar para quê na universidade? Tá certo? O primeiro princípio é que a universidade deixe de ser uma doadora internacional de tecnologia, certo? Então, toda pesquisa feita na universidade era transformada em papers, esses papers são publicados e o observatório internacionais ficam pegando, tá, essas informações e passando para as empresas, indústria, ou então mesmo viabilizando, tá, e transformando essas publicações um pouco modificadas que possa vir a ser protegida por patentes. Então, o instrumento de apropriação do conhecimento da universidade fica proibida quando se faz patentes. Tá certo? Essas patentes, a proteção aumenta as chances de ter um diálogo com empresas e elas possam fazer investimentos de risco, tá, dentro da tecnologia aqui desenvolvida. Ou seja, alocar recursos para os pesquisadores. E isso é um apoio à inovação. Tá certo? E esse apoio à inovação pode criar empreendedorismo tecnológico de sucesso. E também ser receitas adicionais para atividade de pesquisa. Isso é uma resposta forte porque se faz pesquisa dentro da universidade. Então, não se faz mais sentido, hoje em dia, fazer pesquisa para gerar paper. Tem que gerar patentes para gerar tecnologia. Tá? Nós, professores, né? Isso é importante falar, por isso que eu botei esse tópico. Como é que a gente ter uma visão no projeto de pesquisa, principalmente que estamos fazendo nos programas de pós-graduação, né? Você tem o seu projeto, tem um aluno, você pega isso aí, que está listado, o tema, pega a problemização, né? Você pega um tema a ser desenvolvido na pós-graduação, vê o problema que ele vai abordar, analisa os objetivos gerais, os objetivos específicos, justifica tudo no projeto, analisa as hipóteses, né? Faz perguntas norteadoras sobre os seus projetos, chega ao ponto da fundamentação teórica, dá uma revisão na literatura para ver se tem antecedências, né? Para ver se de fato a sua pesquisa é inédita. Através disso você gera uma metodologia para execução, certo? Analisa os custos. Tendo tudo isso em mãos, você faz um cronograma, junto ao cronograma você tem as referências bibliográficas e discute isso com o seu aluno, né? E ele começa a desenvolver a pesquisa, faz a aplicação da metodologia e depois que executa no laboratório, coleta os resultados, faz seu feedback, vê se tem as suas análises coerentes, né? Certifica as hipóteses e primeira coisa que ele diz, professor, já tem um resultado e meu interesse agora é participar de congresso para mostrar o que a gente tem desenvolvido aqui, não é certo? Vai ter um congresso lá de biologia lá no
Pará, de Química lá no Paraná, de Psicologia lá em São Paulo, e fica todo mundo querendo. Então, pega o ônibus da universidade, vai todo mundo junto lá, é aquela alegria toda, né? E além temos eventos também institucionais, como o PIBIC, como, né, o ENIC, essas coisas todas. Com tudo isso, vamos fazer as publicações de artigos científicos que eu preciso publicar para poder defender a minha tese, tá certo? Aí parte para a defesa da tese ou da dissertação, e na banca lá alguém sempre sugere, né? A pessoa que está referindo lá, fala na proteção intelectual. Diz assim, olha, eu estou vendo que o teu trabalho é um trabalho tecnológico e cabe uma patente. Você fez uma patente? Aí o aluno disse, não, não fiz. Por quê? Porque durante todo esse período ele não teve o cuidado, tá? Ou não tinha a expertise de entrar em contato com a Inova para saber se seria interessante esse produto que ele estava desenvolvido dentro da base tecnológica de uma perspectiva de inovação nacional ou internacional. Mas mesmo assim ele vai, solicita uma patente e a patente simplesmente é negada pelo NPI. Então, ele disse, olha, eu passei 3 anos aqui no doutorado e desenvolvi tecnologia, fiz a produção, publiquei, nossa mãe, e eu pedi a patente e foi negada. Tá? Aí ele faz, professor, a patente foi negada. Aí o professor pergunta, o que houve? Então, tem alguns parâmetros que tem que ter cuidado, né? A gente que está na academia em divulgar, tá, certas tecnologias. Então, a divulgação antecipada da tecnologia é um princípio para negativar pedidos de patentes, porque precisa ser uma novidade. Se uma divulgação, né, inicial, anteriormente, então isso já é um requisito que pode viabilizar o pedido de patente. Tá? Outra coisa é o conhecimento da redação das patentes. Então, patentes mal redigidas, elas também são canceladas pelo NPI. É como se faz um pedido de uma publicação, não é? E no artigo científico o redator manda, volta, aí você pode corrigir, tá certo? Lá na patente não tem essa facilidade de corrigir. Em alguns casos não é possível, mas quando a patente tem problemas de redação, muitos deles simplesmente negativa. Tá? Outra coisa é a consciência de invenção, ou seja, a redação foi mal feita ou mal formulada, ou então a tecnologia não tem uma característica de invenção, é uma coisa óbvia. Então, sendo óbvia, também não é passiva de propriedade, né, industrial, ou seja, patente. Isso também acarreta um ponto principal, que é falta de pesquisa em base de patente, ou seja, a busca da anterioridade. O pesquisador acha que a tecnologia dele é uma tecnologia nova, mas na verdade não é. Como o caso eu vi de um inventor que chegou na agência de inovação, não era da universidade, mas ele recebeu uma informação que a gente podia auxiliar, e ele chegou lá com o seguinte caso, dizendo que alguém estava copiando a ideia dele, que o NPI estava passando informações para outras pessoas sobre a tecnologia que era formar blocos, né, blocos de concretos no seu interior com garrafas plásticas, né, dentro, para diminuir o volume de material e o material ficar mais leve, né, que viria a ser melhorias para a construção, sem perder resistência. Só que a tecnologia que ele estava pedindo, a inovação, já tinha anterioridade, com mais de 5 anos de patentes. E ele não tinha conhecimento. Então, isso também é uma prerrogativa importante para se que tenha conhecimento. Certo? Então, aqui nessa imagem, nós temos do nosso lado esquerdo a academia, né? Certo? A universidade, por exemplo, que é responsável por pesquisas, e do outro lado nós temos a empresa,
que está mais voltada para a inovação, ou seja, nós produzimos tecnologias, processos, produtos, mas nós temos que atravessar um vale bem profundo, né, até chegar numa empresa que seja para inovação, tá certo? Então, aqui abaixo, né, essa parte de pesquisa básica que nós temos, né, pesquisa da bancada e a invenção e prova de conceito. Nesse ponto aqui é o que mais temos, né, dentro do nosso portfólio da Inova. Isso aí, nesse ponto, né, a professora Melânia pode até comentar após a minha apresentação nesse ponto, porque a quantidade de patentes que nós temos no estado de conceito de prova é muito grande. Aqui que começa a interseção com a empresa, tá certo? Onde nós buscamos um contato com a empresa, bem aqui no meio do vale, para demonstrar os produtos, né? E pensar no ensaio de escalonamento pré-competitivo. Daí pensar no desenvolvimento do produto e na exploração comercial. Essa exploração comercial é que vai chegar no mercado, né? E isso aí vai virar inovação, tá certo? Então, naquele slide que eu botei anteriormente, se a pessoa não inovar, o mercado vai engolir, porque o outro vai inovar. Eu estou me lembrando que eu falei no nome da professora Melândia, eu estou me lembrando do caso que nós fomos na empresa Isis, trazendo uma inovação, né, para ele uma melhoria na parte de iogurtes e novos produtos no mercado buscando esse diálogo. Simplesmente o técnico que nos recebeu disse que não tinha condições, que estava pensando em tirar produtos do mercado ao invés de inovar. O que aconteceu? A empresa, pelo que me consta, não aguentou mais 6 meses no mercado e fechou, faliu, porque não buscou inovação. Tá certo? Então, já estamos passando aqui no terceiro ponto, né? O cenário da propriedade industrial. Patrão, posso fazer um comentário? Pode sim, professora, fica à vontade. Fazer uma correção, né? Porque possa ser que as pessoas vão no mercado e encontrem essa empresa. Na realidade, não é a Isis, era a Cariri. Ah, sim, desculpe, foi a Cariri, perdão, foi a Cariri. Então, a Cariri, ela não tinha uma visão inovadora, tá certo? Não sei por quê, essa visão, tá? Se o empreendedor não tem a visão inovadora, minha empresa não precisa inovar. Tudo que eu tenho, já tem um portfólio avançado e não precisa inovar. Então, se eu tenho essa visão, tá certo? Nós vamos ficar no atraso. Isso vale também para a gente aqui dentro da Universidade Federal da Paraíba, tá certo? Temos que inovar. Hoje aqui, nessa palestra, nós estamos buscando uma forma de chegar a vocês, tá? Através dessa realidade virtual, né? Que é transmitir esse conhecimento, tá certo? Então, a propriedade industrial, de um modo geral, a mobilidade tecnológica, ou seja, o poderio tecnológico de um país pode ser analisado pela quantidade de patentes que ele gera, tá certo? Número de patentes concedidas, ou até, antes disso, pela quantidade de patentes que ela é gerada, tá certo? Então, o portfólio que eu tenho, né, o meu universo, aquele terreno vasto de tecnologias, é uma coisa muito importante para empresas, porque ela pode intimidar outras empresas concorrentes, mostrando que ela é mais forte do que a própria empresa, e ela pode até, mesmo com a visão, pode até se apoderar da tecnologia de outra empresa, tá certo? Fazendo barganha, né, de comercialização, e dizer, olha, eu estou interessado nessa patente, eu gostaria de negociar com você. Aí eu diz, não, eu não vou fazer a transferência. Eu digo, olha, meu portfólio é esse aqui, eu vou ter condição de engolir a sua empresa. Então, muitas vezes a gente vê aí notícias que grandes empresas se juntam a outras e torna uma empresa, né,
uma interseção que torna-se uma empresa maior, tá certo? E esse tipo de briga de portfólio, a gente vê muito da tecnologia, principalmente, eu estou falando dos grupos, né, que trabalham com tecnologias na parte digital, principalmente, né, de celular, essa coisa de inovação, como a Apple e similares, né? Samsung e outras coisas mais, que é aquela briga toda tecnológica na parte de inovação, buscando barganha que exerce sobre o mercado, tá certo? Quando a gente dá uma olhada no cenário internacional, tá, do Brasil, no cenário nacional do Brasil, o Brasil não é nem top 10, né, nas inovações, tá certo? Esse quadro mostra aqui um depósito anual, né? Isso aqui do ano de 2018, tá certo? O Brasil depositou via PCT, tá? Um quantitativo, né, de depósito de patente de 24 mil, quase 25 mil patentes no ano, que fica muito quenha da China com mais de 1 bilhão de patentes, né? E aqui eu coloco na seta aqui de lado esses países que fazem parte do BRICS, né? Aquela associação tecnológica que entra o Brasil, a China, né, a Rússia e a Índia e a África do Sul. O Brasil só fica à frente da África do Sul, tá? Ou seja, nós estamos muito, muito distante, tá, de ser um país inovador, tá certo? Quando a gente analisa aqui, estou botando um vídeo, né, rapidinho, que a gente vai animar aqui uma perspectiva de patentes de 2004 até 2018, né? E em 2004, quem domina a tecnologia do mundo são as potências, que ditam muitas regras no mundo, né? Quem tem dinheiro, quem tem poderio tecnológico, que tem poderio de armamento, faz guerra fria e domina a situação, né, mundial. Então, em 2004, o poderio do Japão era muito grande. Então, vamos dar uma analisada nesse vídeo. Ou seja, aqui em 2006, os Estados Unidos têm um avanço tecnológico muito grande e ultrapassa, né? Ultrapassa tecnologicamente o Japão. Desculpa, aqui teve um problema, eu vou voltar. Certo? Porque me travou, eu acho. Vamos lá. Eu vou deixar passar. Então, 2006, né? Estados Unidos toma a dianteira. A partir de 2011, a China começa a dominar a tecnologia do mundo. Então, a partir de 2015, a China foi despontando cada vez mais com o desenvolvimento de tecnologias, tá certo? E isso assusta
povo americano, não é? Assusta o povo americano porque a China domina o mundo tecnologicamente. Então, o poderio tecnológico está no país chinês, tá certo? E exporta tudo com sei lá, o sistema de governo lá, tá certo? Comunista, mão de obra é barata e muita gente trabalha sacrificado. Então, se você procurar na sua casa, são vários produtos com etiqueta Made in China. O convênio que os governos anteriores fez diretamente com o mercado chinês, só podia comprar do mercado chinês, tá certo? Então, nesse período de pandemia viral, muitas empresas de base tecnológica quase falindo, os japoneses foram lá e compraram tudo, estão comprando tudo. Desculpe, a China, né? Os chineses, desculpe, falei Japão, China. Tudo tem olho puxado, mas não é a mesma coisa não, tá, pessoal? Então, os chineses estão tomando conta do mercado, da tecnologia, estão tomando conta de tudo, os chineses, tá certo? Por isso que a preocupação do americano com os chineses, devido a essa supremacia que a China tem hoje no mercado tecnológico. O poderio tecnológico da China é muito grande e eles vão se apoderando de empresas, tá, em vários países, e no final das contas quem vai mandar são eles mesmos. Então a soberania nacional tem que estar pensando de olho nisso aí, certo? Quando a gente analisa, tá certo, o poderio tecnológico do Brasil, tá certo, nesse patamar, registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, lá no NPI, o Brasil em 2018 teve registrados 27.444 pedidos de patentes, tá certo? Dessas aí, 7.472 foram feitas por brasileiros, nós chamamos assim, por residentes, ou seja, cerca de 20.000 patentes foram de estrangeiros que vêm pedir proteção aqui no Brasil, tá certo? E todos os produtos que são comprados, que são vendidos, né, comprados por nós, vendidos aqui no Brasil, se pagam sem royalties. Então, o nosso dinheirinho que a gente comprou, que é gerado dos royalties, é levado para as empresas no exterior, tá certo? Então, as nossas riquezas, nossas divisas vão para fora do país. Por quê? Porque nós somos carentes e dependentes 100% de tecnologia, tá certo? Se o Brasil precisar, a indústria farmacêutica precisar de fazer um produto e tiver o mercado indiano ou o mercado chinês fechado, a gente não consegue produzir nada aqui. Talvez só a S ou alguma coisa assim. Porque todos os insumos, principalmente para a indústria farmacêutica, são praticamente fechados. Ou seja, nós somos dependentes totalmente de mercados estrangeiros, principalmente nessa área de produtos da saúde. Tá certo? Então, o papel da universidade, diga assim, das instituições de pesquisa, muito importante no cenário atual, porque antigamente isso era muito, muito relevante, porque hoje, né, as instituições, elas contribuem com 28% desse universo de depósito patente. Ou seja, já se iguala a toda a tecnologia gerada nas empresas, nas indústrias, tanto de grande porte quanto de pequeno porte. Igualou. E os demais, né, a maioria são depósitos realizados por inventores individuais, pessoas físicas, dizemos assim. Tá? E dentro das universidades, tá certo?
a Universidade Federal da Paraíba vem se destacando, tá? Não só em 2018, mas desde 2013, com o advento da criação da Agência de Inovação, com a política implantada, né? As demandas realizadas, ela vem crescendo exponencialmente. Por exemplo, no ano passado, 2017, a universidade teve em seu portfólio um acréscimo de 62 patentes. Então, em 2017, em 2018, já foram 94, que botou a gente num ranking, tá? Do primeiro lugar, depósito patente. Ainda não saiu 2019, tá? Mas tivemos um acréscimo. Se eu não me falha a memória, foram 102 patentes depositadas. Tá? Isso aí, o professor Cleber, tu pode corrigir se eu falei alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, a Paraíba vem se destacando muito nessa parte de inovação. Porque nós criamos, né, um campo assim, de integração muito forte entre a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade de Campina Grande, o IF, tá? Que são as redes, tá, de inovações. Nós criamos a Rede de Inovação Paraíba, né? Que vem atuando nesse tempo, apesar, que nesse ponto está um pouco parado. Mas a gente vem crescendo muito, tá certo? Em termos de depósito de patente, ou seja, a Universidade Federal da Paraíba já tem um portfólio bastante expressivo e diversificado, tá? Então, de uma hora para outra, mesmo mais cedo ou mais tarde, a inovação vai chegar forte dentro da universidade, certo? Então, mas se pensar em inovação, não se pode descartar as responsabilidades sociais, tá certo? E toda responsabilidade social é muito fácil da tecnologia, é muito fácil de se observar, tá? Basta fazer um monitoramento. Então, pelo menos nessas 4 perspectivas, tá? Quando você vê inovação voltada para o meio ambiente, tá certo? Direitos humanos, na ética, em desenvolvimento da comunidade. No meio ambiente, muitas tecnologias podem causar impactos negativos, tá? Como se pensa em projetos de sustentabilidade, tá? Que agridem o meio ambiente, ou até muito fortemente uma preocupação que vai anos após anos, que é o aquecimento global, e as grandes nações, né, industrializadas não estão nem aí, querem inovar e não estão muito preocupados, tá certo? Mas eu digo assim, brincando, tá? Não querendo ser maldoso, mas eu digo assim, no dia que os Estados Unidos acordar com a Estátua da Liberdade com água pela cintura, causado pelo derretimento da calota polar, eles vão se preocupar com o aquecimento global, tá certo? Direitos humanos, né? Esse aqui, fomentar o empoderamento das minorias. Nossa, mãe, gerar tecnologia que possa melhorar as condições de empoderamento, né? Melhoria das minorias, isso é uma coisa muito pouco que se vê em inovação, tá? Ética, combater pontos de corrupção com políticas específicas. Aí eu vejo uma coisa até tem utopia, porque se buscar políticas específicas, e quem dita as políticas de inovação no país, onde entra essa parte, é uma dificuldade muito grande, porque o Brasil tem um alto nível de corrupção, fica meio complicado. E o desenvolvimento da comunidade, tá certo? Programas de educação, capacitação que possa beneficiar as comunidades. Então, pensando nessa responsabilidade de gerenciamento, isso é importante quando a gente pensa em inovar, tá certo? Então, vários pontos que você pode pensar quando for desenvolver as suas tecnologias, tá? Ou pensando numa ação global, principalmente nesse ponto, acesso à água. Muitas tecnologias
buscam acesso à água, mas o governo, às vezes, tá, negligencia esse tipo de ação, tá certo? O Brasil tem muita dificuldade na população ter o acesso à água de boa qualidade, tá certo? Mas isso está resolvido em certa parte, tá certo? Porque quem tem condições de ter acesso a uma água pura, tratada, cuidada, tá certo? Muito bem, faz uso, né, de garrafas, água engarrafada, água mineral, tá? Você tem condições de comprar um garrafão de 20 litros, pelo preço que eu não sei nem quanto é que está mais, que faz tempo que eu não compro, mas acredito em torno de R$ 10, mas tem pessoas que não podem ter esse endividamento para comprar água mineral. Então ele consome água imprópria, isso gera doença e gera mais custo para desembolso, né? Para a saúde. Isso vai causando um desequilíbrio, né? E aí vem desigualdade social, destinação do lixo, não é? Aterros sanitários, tá certo? Por exemplo, o governo do estado, né, os municípios, tem um projeto da implantação de aterros sanitários, né? E quem desenvolveu grande pesquisa nesse sentido foi a doutora Maria Eugenie, que está aqui presente na sala, está só escutando, né? A exploração demográfica, a geração de energia, tá? Então tudo isso aí são desafios, né, assim, globais para se possa pensar em inovações de base tecnológica, como também, né, desenvolvimento de produtos, de alimentos para saúde de qualidade, mudanças climáticas, né, e entre outras coisas a mais. Então, veja só, a responsabilidade social, muitas vezes a tecnologia produz impactos sérios, tá, que pode ser benéficos ou maléficos, tá? Mas muitas tecnologias, esses impactos bons ou ruins, não é sentido na hora, tá? Eu vou ter só 2 exemplos aqui. Por exemplo, em 1943, tá certo? Um produto, né, chamado DDT, que é um dicloro, um difenil tricloroetano. Esse produto foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial e foi justamente para livrar, né, proteger os soldados americanos dos insetos, né, nas matas, né, principalmente, que acometia de muitas doenças. Então, mas no espaço de 5 anos, de 10 anos, ele foi amplamente utilizado na agricultura, tá? Como forma de exterminar insetos na agricultura. Mas ninguém sabia, tá certo, dos impactos negativos do DDT, tá certo? E o DDT hoje, eu não sei se ainda se usa, mas eu acho que em muitos países já foi abolido, talvez no Brasil se use ainda. Mas é uma grande ameaça ecológica, porque você pode quebrar toda uma cadeia, tá certo, alimentar, que é importante num sistema, num biossistema, tá, num ecossistema da agricultura natural. Então, isso pode ser um impacto negativo trazido por essa tecnologia de produtos, tá certo? Em 1948 veio o advento do computador, principalmente com a IBM, né? Aquelas salas enormes com armários, grandes armários, né? Que eram os computadores, tá? E ninguém previa, não tinha condição de prever se existia algum malefício para isso. Então, 5 anos depois, né, já dizia, não, computador não é nenhuma ameaça social, se tiver não vai ser uma grande ameaça. Computador não tem nenhuma ameaça. Ninguém pode viver hoje, né, em 2020, pensar em viver sem computador, tá? Mas toda essa facilidade de comunicação é uma grande ameaça para vários governos, né, pela condição da pirataria, né, que entra na rede utilizando computadores. Há uns 15 dias atrás, eu estranhei porque a empresa Energisa,
ela não passou aqui na minha residência e não fez a leitura. E 3 dias depois, aí fizeram a leitura, eu perguntei. Disse, não, porque teve uma invasão no sistema da empresa e eles bloquearam tudo e a gente não tinha gerência para isso e cobraram não sei quantos milhões para poder liberar esse acesso e a gente ter tudo. Ou seja, se a empresa, esse terrorismo, né, a empresa não cuidar, o terrorismo cibernético é muito grande, tá? E isso influencia muito, já tem muita questão sobre isso na decisão, na eleição, principalmente muito questionada, né, na eleição do Donald Trump. E do Brasil também, essa parte que relaciona a inovação que veio o computador. Então, essa parte de pensar que toda inovação só traz benefício, ele traz alguns malefícios também. Então, só que a gente nunca pensa qual malefício a minha tecnologia pode causar na sociedade. E esse malefício só é visto como monitoramento da tecnologia. Tá? Isso feito também com o celular. Estou pegando... Opa, desculpe. Deixa eu voltar aqui. Tá? Por exemplo, eu peguei um case do celular, tá? Porque o celular é uma tecnologia, eu acho que ultimamente gera muitos royalties, né? É um ativo muito grande às empresas de telefonia. Mas a história da telefonia começa em 1956. Aí eu fico feliz nesse ponto, porque eu digo a tecnologia começou antes de eu nascer, muito antes de eu nascer. Tá certo? Uma coisa bem antiga, ó. Olha, isso aqui já era antes de eu nascer, então eu tô novo ainda, né? Telefone, celular começou antes da minha pessoa nascer, né? Mas isso, o Ericsson lançou esse Mobile Telephone A, esse MTI, tá? E não podia pensar que era um telefone móvel, né? Que ele pesava somente 40 quilos. Então não podia pensar lá que era uma telefonia móvel, a não ser que fosse carregada num carro, né? Ou pelo menos num carro de mão. Então, esse tipo de tecnologia não podia ser, imaginar que fosse uma telefonia móvel, mas é o passo para a gente chegar nos nossos telefones atuais. Tá? Então, em 1970, a Motorola, que é o concorrente, né, da Ericsson aí, sei lá, um grande, né, membro lá da empresa, o Martin Cooper, foi atribuído, ele montou uma equipe para desenvolver o primeiro telefone celular em 1970. Então, esse cidadão risonho aí é o Martin Cooper, que pode ser chamado de pai dos celulares. Em 1973, a Motorola já avançou mais um pouquinho e lançou aí, como se diz, um primeiro celular, né? Motorola Dynatec 8000X. É um verdadeiro celular portátil, né? Eu fico imaginando assim, a propaganda, a garota propaganda, ou quem lá fez a propaganda desse aqui, a Motorola lança um revolucionário equipamento de telefonia móvel, um verdadeiro celular, compacto, com 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, pesando apenas 1 quilo e com a bateria de longa durabilidade que opera em 20 minutos. Então, você pensar nessa tecnologia para os dias atuais é uma coisa bastante engraçada, né? Tá certo? Porque está fora totalmente dos nossos parâmetros de realidade de celular, tá? Esse evento, em 1990, me causa até emoção assim, ver quando eu fui fazer essa base de dados, o Motorola, o PT550, eu me lembro desse, meu pai comprou um desse aí, tá? E era famoso, né? Era um tijolinho, né? Isso aí já era um pouquinho menor, mas ele tinha que ter um carregador inteligente, porque se não fosse carregado adequadamente, a bateria ficava viciada e não carregava. Mas esse aí já é um precursor, tá certo? Na década de 90, dos celulares de primeira geração, tá? Então, a partir daí, vieram os celulares de novas gerações, né?
geração G, 2G, 3G, né, 2,5G, sei lá, foi tudo passando pelo Brasil, né? Terceira geração. Aqui no Brasil, já está a tecnologia 4G, que eu não sei se é 4G mesmo, eu não entendo muito bem disso, mas meu filho disse que é um 4G meia boca, e já tem países que usam a quinta geração 5G, né? E existe muita polêmica, eu não sei se são fake news, né? Que a radiação 5G é uma radiação muito prejudicial à saúde, e botaram algumas fotografias onde tinha fontes de sinais 5G, apareceu animais mortos que morriam pela radiação de micro-ondas 5G. Não sei. Então, o celular parece que só tem benefícios, né? Então, se você monitorar toda a tecnologia gerada pelo celular, tá certo? Não só tem benefício para a sociedade. Tem algumas coisas que causam malefícios, não é? Eu vou elencar, mas não vou desenhar aqui todos os pontos. Por exemplo, pode causar danos aos olhos se você ficar muito focado, né, por muito tempo na tela do celular. Então, vai ficar, eu deixo para vocês na página, para você acessar melhor, mas inflamações nos olhos, infecções, né? E na infância, principalmente na infância, é muito prejudicial, tá certo? Para a saúde. E eu via muitas vezes naqueles colégios onde as famílias são mais ricas, certo? A gente via criancinha lá, já com 6 anos ou até menos, tudo brincando com seus celulares, tá? Não o celular do aquele mais caro do smartphone da Apple, tá certo? Olha, prejudicar a coluna, tá certo? Muita gente usando celular, né? Essa tecnologia, o tablet, fica curvada, então prejudicial muito para a coluna, para quem é isso aí. Agora, olha interessante, atenção moças, jovens e rapazes também, né? Papada, né? A papada, né? É uma coisinha que muita gente se incomoda, então pode produzir papada pelo uso do telefone, né? Uso contínuo, não é uma coisa dirá diretamente do telefone, mas do uso, tá certo? E espinha também, tá certo? Por quê? Porque transmite muitos germes, não só espinha, né? Uma pesquisa mostra que transmite 18 mais germes do que um banheiro masculino. Nossa, mãe, tem que ser um banheiro masculino. Pois muito bem. Então, não só germes, também podem transmitir vírus, tá? Pode transmitir coronavírus, tá certo? Então, a tecnologia é muito importante, mas tem alguns cuidados. Danos à audição, né? Se você usa com muito fone de ouvido e muito prolongado e alto, atrapalhar o sono. Muitas vezes você está deitado lá e começa, diz assim, popular, começa a futucar em seu celular, seu smartphone, as redes sociais, tá certo? E aí você perde o foco, você perde o clima de dormir, tá certo? E aí você recorre à melatonina, que dá uma ajudada, tá, a dormir, ou então desliga o celular. Então, bota fora do quarto, né? Bota para carregar lá, sei lá, noutra sala, ou no banheiro social, fora do quarto, né? Qualquer ambiente que você tenha lá, e deixa ele carregando, não vai atrapalhar. E além de mais, alguém disse que a irradiação do celular perto, né? Botar o celular perto da cabeceira da cama também é prejudicial. E aqui um ponto principal que é atrapalhar relacionamentos, né? Ou seja, muitas famílias, você vai a um restaurante, quer dizer, ia ao restaurante há uns 3 meses atrás, ou antes disso, você via famílias mais famílias sentadas à mesa e cada um com seu celular e olhando o celular e sem conversar, tá certo? Então, a tecnologia do smartphone junta pessoas, mas também separa as pessoas. E eu coloquei um vídeo aqui que é mais com sentido né, de como isso aí pode atrapalhar relacionamentos.
Então, o celular, a tecnologia que você for inventar, você pode gerar benefícios, mas também pode gerar malefícios. Mas muito desse malefício eu não posso prever, tá? Eu só tenho condições de saber fazendo um monitoramento constante da minha tecnologia, tá certo? Bem, na nossa apresentação chegamos no quinto ponto, que é as políticas de inovação, tá certo? O governo tem dado vários sinais, tá certo? Que naquele projeto que foi lançado, né? Esqueci agora, da inovação, né? O Futuris, isso. O Futuris, né? Que quer que a universidade, as universidades, institutos de pesquisa, principalmente, eles tornem-se empresas. E nós não somos empresários. Nós somos professores, nós somos pesquisadores. Não é todo mundo que tem um espírito empreendedor, tá? Mas nós podemos melhorar nessa parte de empreendedorismo, tá certo? Então, todas as leis que tem, começando com a 10.793, tá certo? Que em 2004, que diz que toda instituição federal tem que ter o seu núcleo de inovação. É uma lei que cria os NITs, né? Vale lembrar que a Universidade Federal da Paraíba, na década de 80, 70, 80, tinha o seu NIT lá na UFCG, que antigamente era a Universidade Federal da Paraíba, o Campus 2, tá certo? Depois da separação, a parte tecnológica, o NIT de inovação da UFPB estava extinto. E foi criado a coordenação, né, geral de inovação tecnológica da UFPB em 2006, certo, Cleverton? Que era CGIT. E o Cleverton está lá engajado no CGIT, tá? Desde acho que da década, né? Desde essa década. E em 2013, aí nós ampliamos e fizemos a inovação, a nova UFPB. Mas tudo isso, toda essa lei está bem incorporada nesse novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, tá certo? Que é de 2016, que foi regulamentado agora em 2018, que diz assim: olha, pessoal, vocês das instituições federais, vocês têm todo amparo legal, né? O escabouço legal, que podem trabalhar como empresas, ter contato com empresas, pode gerar tecnologias, pode gerar royalties, pode fazer acordo com as indústrias, pode trazer capital de empresa para cá, porque em breve eu vou cortar cada vez mais recursos financeiros para vocês, tá certo? Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande, tá? Para que a nossa instituição não seja inviabilizada. Dentro desse escopo, a gente vê desde o ano passado que a reitora estava falando. Em setembro, a gente para. Se não vier recurso, a gente para. Então, esse terrorismo financeiro que está se fazendo, né? Tudo advém por falta de recurso, ou por recurso ser mal empregado, tá certo? E isso é uma coisa preocupante. Bem, mas isso aí faz parte da política de inovação e a gente tem que ter conhecimento, não é? Então, no Brasil, política de inovação tem vários atores, né, que estão envolvidos. Aqui tem um elenco de gente que pode fazer a parte de gestão de política de inovação com aportes financeiros. Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, o MEC, tá? O Embrapi, a Apex, a FINEP, né? O CNPq, a CAPES, BNDES, né? A fonte, né, de financiamento tanto nacional como fora do Brasil. Tá? E eu estou esperando que aparecesse a caixa preta do BNDES e essa caixa preta não vi. O Banco do Nordeste do Brasil também é uma grande agência de financiamento. Então,
Se você busca recursos para fazer o seu investimento, o Banco Nordeste é uma boa opção para esse momento. Inclusive, esse ano, nesse tempo, tem uma chamada do BNB, do Banco Nordeste Brasil, que é fomentar pesquisa nessa área do coronavírus, tá? Com recursos não reembolsáveis. Tá certo? Então, o BNB é bastante ativo. E tem as secretarias municipais e do Estado de Empreendedorismo, Fundação de Amparo à Pesquisa, as FAPES, de cada estado tem a sua, tá certo? E outras coisas mais, né? A Sebrae, Senai, o Sistema S, né? Senai, Senac, as incubadoras e parque tecnológico, né? Aqui na Paraíba tem um Parque Tec. Oi, Cleber, tá falando? Opa. Eu estava aproveitando para testar aqui o áudio, tá ok? E só para reforçar com relação à minha participação, é mais ou menos nessa época mesmo, mas principalmente 2011. 2011. Isso. E com relação... Também você que está aí, porque não me deixa mentir só, né? Isso, não, sem dúvida, estou aqui. Já foi. E com relação aos dados das patentes, desculpa que já interrompi, né? Por enquanto a gente está contabilizando 100 pedidos. Está 99 no site, mas são 100 pedidos do ano passado. 100 pedidos, né? Mas tem alguns com cotitularidades que se o INPI contabilizar, melhor para a gente. Tá muito bom? bem. Um abraço. Obrigado pela intervenção, Cleber. Okay. Então, nós temos outras associações importantes, como a Protec, os Fortec, né? Eu sublinhei o Fortec porque o Fórum Nacional de Gestor de Inovação, a Inova, tá certo? Faz parte do Fortec. E além de outros, né? Como a Rede NIT Nordeste, que também nós participamos. E tem outros, né? Como a Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa, a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, o Plano Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Sustentável Nordeste tem vários elementos, né? Sei lá, atores que atuam nessa parte de inovação. Tá certo? Então, tudo isso aqui, eles lançam periodicamente, anualmente, algumas ações que possam fomentar essa política de inovação, tá? Principalmente, como eu já falei, agência, FINEP, CNPq, né? O CNPq fez ou outra, está lançando novos editais, principalmente chamado Universal, alguma coisa assim, de editais de fomento para pesquisa da saúde, de águas, de energias, não é? Investimento nesse sentido não reembolsáveis, MEC e CAPES também, tá? Vocês lançam os editais. Tem agora o edital, né, da CAPES voltado para a pandemia do coronavírus, tá em edição também. BNDES, BNB, tá? Esses dois fomenta também, pode ser recurso reembolsável ou não. Embrapi, tá? Sai um relatório há pouco, né, das empresas contempladas, das instituições contempladas que podem implantar o sistema Embrapi. A Universidade Federal da Paraíba ficou fora, eu acho, por falta de estrutura para isso, certo? Mas a Embrapi é um ator muito importante para o desenvolvimento tecnológico, tá, da nossa instituição. E o Sebrae está sempre em ação no nosso estado. Então, você pode buscar o Sebrae para inovar, tá? Ou seja, jogar a sua tecnologia no mercado. Muito bem. Então, tem o Sistema S também, que também tem editais de inovação. E a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDDI, tá? E muito mais, certo? Dentro dessas ações que a gente pode buscar recursos para inovação, tá certo? Tem modalidade de financiamento. A subvenção econômica essa daí, eu acho uma coisa muito interessante, né? E preocupante. Porque nesse modo de subvenção econômica, o governo aporta recursos não reembolsáveis para empresas. Aí, onde, não sendo pejorativo, né? Tá certo? Muitos editais, você não consegue nem participar, porque o edital vem fechado, né? E vem, diga assim, são editais de encomenda. Tá certo? Mas outros editais também lançados pelo CNPq, que são subvenção econômica, que também não são reembolsáveis. Tá certo? Mas aí o governo consegue jogar para muitas empresas milhões e milhões, né? Para desenvolver algum problema
estratégico do momento, tá certo? Nesse momento está voltado a esse problema da pandemia do coronavírus. Outra forma de você pegar dinheiro, tá, com os órgãos de fomentos é via FINEP, BNDES e BNB. Tá? Banco Nordeste Brasil tem linha de créditos que tem uma carteira lá que eu conversando com o gerente, eu disse, eu consigo financiar para todo o Nordeste do Brasil e até para o Espírito Santo também, tá? Projetos que não estão nem concretizados, que estejam num papel ainda. A gente analisa e nós temos dinheiro para financiar projetos, tá? E muitos anos sobra recurso que foi destinado e os recursos são até devolvidos, tá certo? E outra linha também são recursos para capacitação de recursos humanos, tá certo? Então, muita capacitação de recursos humanos são feitas através de bolsas de estudos, né? E essas bolsas de estudos são operadas, tá, pelo governo federal, muitas vezes, sistema CAPES, principalmente, e pelo CNPq, tá? Principalmente na formação de recursos humanos nos programas de pós-graduação, certo? Você pode conseguir bolsas, tá, por outros caminhos, tá? Por exemplo, Fundação de Amparo à Pesquisa pode também fomentar bolsas. Se não me engano, no programa de pós-graduação em Química tem algumas bolsas que estão fomentadas pelo governo do estado, 50% pelo CNPq, alguma coisa assim. Certo? Pronto. Então, nesse momento, são 5 horas e 32 minutos na capital paraibana, tá? E com isso aqui, eu gostaria, né, de terminar a minha apresentação, tá? E dizer que a Inova é o posto Ipiranga das patentes da Universidade Federal, tá certo? Então, quem precisar depositar uma patente ou tirar alguma dúvida sobre patentes, né, sobre inovação tecnológica, sobre a transferência de tecnologia, sobre a parte de incubação, tá certo? Pode se dirigir à agência de inovação e entrar em contato, tá? Com qualquer um que faz a família Inova, tá bom? Aqui eu deixo meu obrigado, tá? E aqui está o e-mail da Inova, tá certo? Aqui está o e-mail particular e o telefone da Inova, que eu acho que desde o ano passado não está funcionando, só ramal interno, tá? E aí embaixo tem meu telefone, isso é meu telefone particular, que também é WhatsApp. Se alguém quiser entrar em contato, eu estou à disposição e estamos aqui também à disposição para tirar algumas dúvidas, certo? Algum comentário e agradecer a atenção de todos e ao trabalho da professora Ana e à disposição da professora Melânia em estar à frente desse projeto, tá bom? Em contato com vocês com esse programa de pós-graduação em gerontologia, tá bom? Então fica aqui meu muito obrigado e encerramos a nossa participação na apresentação.